Boa tarde. Nesse segmento do Visão Libertária, vamos ao artigo sugerido por Gabriel, escrito e narrado por Peter Turguniev, Manifestações Democráticas e Antidemocráticas. Já fazem 8 semanas que todos os domingos tem manifestação de apoio a Bulbasauro em Brasília. Em outras cidades também, São Paulo, Rio, alguns outros lugares. Ontem, domingo, dia 31 de maio, também teve. Mas teve algumas particularidades essa manifestação. A manifestação maior, em Brasília, teve pouca diferença. Tinha muita gente lá, realmente é impressionante como, usando exclusivamente a internet, zero apoio das mídias tradicionais, o pessoal consegue incentivar gente a sair de casa, ir lá em Brasília, ir na rua, em tese, em um ato proibido, porque ainda estamos em quarentena, para protestar a favor do Bulbasauro. Isso só mostra a força da informação descentralizada. Mostra que uma grande parcela da população está percebendo o jogo da mídia tradicional. Não tenham dúvidas, as pessoas que vão lá vão revoltadas porque a mídia tradicional não mais as reflete. A mídia tradicional sempre foi acostumada ao oligopólio da informação. A opinião política da mídia tradicional bananense sempre foi, pelo menos no meu tempo de vida, pelo que eu observei, totalmente socialista e progressista. Eles nunca tiveram problemas em impor essa narrativa e o povo acabava caindo nela porque não haviam outras formas, outros canais de informação para expor essa manipulação. Não tenham dúvidas, sempre houve manipulação de informações no interesse da mídia socialista e progressista. A questão é que não havia como as pessoas ficarem sabendo disso, elas não tinham com que confrontar essa informação. Aqui em Banânia, ao contrário de Trumpilândia, onde existe pelo menos uma emissora da mídia tradicional que pode ser classificada como centro-direita, a Fox News, aqui não. Aqui são todas de extrema esquerda. E é por isso que existe esse choque absoluto da elite socialista bananense com o que está acontecendo. Eles não entendem que perderam esse poder que achavam absoluto de ditar a moral do povo. Dá para ver esse controle claramente no livro do Mário Sérgio Conte, Notícias do Planalto, que conta a história do impeachment do Collor. Veja, eu não quero defender o Collor aqui. Ele foi um chefão de máfia absolutamente idiota, roubou dinheiro das pessoas, adotou keynesianismo na economia. O cara é um crápula. Mereceu tudo o que aconteceu com ele e merece muito mais ainda. Mas a questão que o livro coloca é que, seja justo ou injusto, o impeachment do cara aconteceu por pressão da imprensa. Apesar de todas as besteiras feitas, foi só quando o cara resolveu comprar briga com a imprensa, diminuir propaganda estatal e esse tipo de coisa que tudo começou. De repente desencavaram histórias da fraude de campanha dele. Veja, não estou dizendo que desvio de dinheiro de campanha não aconteceu. Aconteceu sim. Meu ponto é que isso acontece com todas as campanhas até hoje. Mesmo com prestação de contas ao TSE, é muito fácil para não ser feito. Mas desencavaram as coisas, colocaram um bando de estudantes na rua para protestar no esquema lá da CUT Uni, foram de ônibus com sanduichinho de mortadela e tudo mais, tudo devidamente organizado, e no final a bala de prata foi um carro velho que ele teria comprado com dinheiro de campanha. No final das contas, foi só a pressão da imprensa que derrubou o cara. A prova que tinham contra ele era tão frágil que no final ele foi inocentado pelo STF. De fato, a imprensa sempre fez essa manipulação absurda dos fatos, colocou calor em presidentes para forçar impeachment, sem nem precisarem fazer muita força. O grosso da opinião pública tinha apenas a visão de um lado da coisa, o lado da imprensa. Acabavam se posicionando desse lado sem problema. E isso foi assim até 2012 e 2013, anos em que as redes sociais começaram a ser usadas para a discussão política. Veja, redes sociais já existem há mais tempo, mas por um motivo ou outro o pessoal evitava esse assunto. Quando a população passou a ter contato com informações vindas de outras fontes, de outras pessoas que tinham uma visão política similar a elas, a coisa mudou. Mudou para sempre. Na primeira vez que a mídia teve que conviver com a perda do seu poder de narrativa, foi na época do impeachment da Dilma. Claramente, no início, tentaram fazer pouco das manifestações das pessoas protestando, falaram de cara que era nazismo e fascismo, mas depois de várias manifestações chegaram à conclusão que não conseguiriam segurar isso. Mas veja, não acreditaram essa falha a sua própria perda de influência. Acharam que era porque o PT tinha exagerado mesmo na roubalheira. Não perceberam que a
maior parte dos protestantes protestava contra o socialismo, contra o comunismo, muito mais do que contra a corrupção em si. No início foram super tímidos para cobrir as manifestações contra o PT, mas aquele negócio, as evidências de roubo eram realmente absurdas, eles devem ter pensado, perdemos o controle da narrativa aqui, mas foi só porque o PT forçou a barra na roubalheira. No governo Michel Temer conseguiram emplacar o Joesley, para punir o Temer, pelo que julgavam ser a traição dele com a Dilma. Acharam que tinham conseguido o controle de novo, mas foi só porque o pessoal realmente não estava nem aí para o Temer. Ninguém defende o cara era aliado da Dilma. A coisa começou a desandar de verdade para a mídia tradicional na eleição de 2018. O plano estava certinho deles. Eles queriam mesmo que o segundo turno fosse Haddad e Bulbasauro, porque achavam que conseguiriam facilmente destruir o Bulbasauro com aquela parada de racista, machista, homofóbico, coisa e tal, e o Haddad ganhando restaurava o PT em sua plenitude. Só que não conseguiram, forçaram bem a barra, até noticiaram meninas com problemas mentais desenhando suástica ao contrário na barriga. Olha o nível que chegaram. Mas desde então estão perdidos. Tentaram emplacar a ideia de que o cara só foi eleito devido a fake news de WhatsApp, depois o próprio WhatsApp desmentiu isso, tentaram emplacar fascismo, nazismo, golpe, AI-5. No final de 2019 tiraram uma carta da manga mágica, o depoimento do porteiro, ligar Bulbasauro com o assassinato de Marielle. Certamente isso faria mágica. Mas as redes sociais de novo salvaram Bulbasauro. Ele conseguiu a gravação certa do dia, mostrando que era farsa a alegação da Rede Globo. Mas esse episódio deixou claro até que nível eles poderiam chegar. Desde então, estão tentando jogar sujeira no cara, mas nada cola. Lógico que tem muita gente contra o cara, mas tem muita gente a favor também. E lógico, a mídia tradicional está se queimando com essa história, talvez sem perceber, porque os truques dela estão ficando claros. Exatamente esse ponto foi o que vimos na manifestação de São Paulo e Rio de Janeiro. Nessas duas cidades, o protesto foi diferente nesse último dia. A oposição convocou o pessoal de torcidas organizadas e Antifa para fazer contra-manifestação, ou seja, ir no mesmo local que a manifestação principal iria acontecer e provocar confusão. Embora sejam indicados como torcida organizada, de fato, você via muito mais gente como Antifa lá, o que não é de se estranhar. Como expliquei no meu vídeo sobre Antifa, é basicamente a mesma coisa, gente que gosta de violência. As torcidas organizadas devem estar com crise de abstinência, porque não conseguem arrumar uma briga boa desde o início da quarentena, toparam essa brincadeira fácil. O número de contra-manifestantes de Antifas, mesmo sendo relativamente pequeno, é capaz de causar estrago porque gera medo e insegurança. As manifestações têm sido pacíficas, todas elas. Famílias, idosos, todo tipo de gente participa. Mas com a perspectiva de ter um confronto com o pessoal de Antifa, um pai de família não vai levar seus filhos. No final, quem poderia imaginar uma manifestação com Antifas e torcidas organizadas levou a violência e confusão. Veja, contra-manifestações são expressamente vetadas pelo guardanapo sujo bananense. Pode ir lá no artigo 5º, inciso 16 do guardanapo. O direito de manifestação exclui explicitamente o direito de fazer manifestação para atrapalhar manifestação já agendada. Como as manifestações da direita foram marcadas antes, está claro de antemão quem está errado nessa história. Mas como toda lei estatal, isso aí é só um rabisco no papel. Dória, depois que a PM de São Paulo apoiou os manifestantes. Dória, depois que a PM de São Paulo apoiou os manifestantes no último fim de semana, deve ter feito a sua interferência básica lá para colocar comandantes favoráveis a ele. Curioso que a imprensa não encheu o saco dele sobre essa interferência. Tanto que até a história da PM está unificada com o discurso da imprensa e com o discurso dos antifas. Mesmo que a mulher que supostamente começou a confusão nessa narrativa tenha a foto dela como antifa antes do fato. Depois ela se disfarçou de bolsonarista e tentou iniciar a confusão. A imprensa não demorou a tentar girar a coisa para o lado desejado. Não importa quem tenha de fato praticado violência, como se fosse possível discutir isso numa reunião de torcidas organizadas e Antifa. As manifestações bolsonaristas foram taxadas de antidemocráticas e as manifestações antifas de democráticas. Olha que coisa. Inventaram que uma bandeira histórica da Ucrânia era símbolo do nazismo. Enfim, fizeram o jogo que tentam fazer o tempo todo. Já disseram que leite é nazista, por que não iriam acusar uma bandeira, não é mesmo? Falam que o confronto entre bolsonaristas e manifestantes pela democracia, como se não soubesse o que é Antifa e torcida organizada, pelo amor de Deus. Olha as reportagens da emissora de vocês aí sobre isso. Mas
É lógico, tudo isso ficou exposto na rede social. Será que eles não percebem que isso não vai dar certo, como não deu certo das outras vezes? Mais uma vez a internet expôs todas as besteiras faladas pela mídia. No final, só resta do lado deles as mesmas pessoas que sempre estiveram lá, os socialistas progressistas. Talvez achem que insistindo muito consigam emplacar de novo a narrativa. Afinal, eles tiveram alguma vitória nisso. Em algum momento, a New Left, o MBL, o PSDB, etc., abandonou o barco e foi beijar o pé de Lula e Dória. Quem sabe se eles insistirem muito, não tiram mais um naco da popularidade do cara até ser baixa o suficiente para um impeachment. Sinceramente, não sei se vão conseguir não dá para saber. Vão tentar até o final, porque sem dinheiro do governo, vão falir de qualquer forma. A imprensa está numa briga de vida ou morte. Mas eu continuo achando que o TSE não vai derrubar a chapa, nem o STF vai tirar o cara com mandato de segurança ou outra ação do tipo, porque isso claramente jogaria o país em guerra civil. E o capo de Tuticap certamente vai dizer que a decisão é inválida e que ele não vai obedecer, porque não se obedece decisões erradas da justiça. Embora exista um papelzinho lá rabiscado pelo STF ou pelo TSE, quem tem força para fazer cumprir esse papelzinho é o executivo, que comanda a polícia. No final das contas, o que será que vai acontecer disso? Ninguém sabe. Esses tribunais, então, sabem que seria muito arriscado isso. Seja lá o que for usado para retirar o cara, tem que ter um embasamento maior. A saída que a oposição tem é a que sempre teve, o impeachment. O impeachment, para o bem ou para o mal, já se consolidou como uma saída válida. Você colocou uma parte considerável do Congresso votando contra o cara. Então, de certa forma, é a população votando pela saída dele. O desafio para a oposição é que enquanto o cara tiver apoio popular significativo, como ainda tem, ele vai ter apoio no Congresso e não vai cair. No final, essa história toda é pura dissonância cognitiva do pessoal que abraçou o lockdown. Viram que se colocaram numa armadilha sem saída, não sei quando vão resolver reabrir o comércio e as atividades, mas no dia que fizerem isso vão demonstrar que estavam errados e Bulbasauro estava certo. Por mais que inventem números de supostas vidas salvas. O STF ainda fez o favor de deixar a doença no colo dos governadores. E por isso eles são responsáveis por cada morte, não tem como argumentar de outra forma. E todos eles vão sentir isso politicamente. A única chance que governadores têm de se salvar politicamente é tirar o cara e jogar a culpa toda nele. A New Left também está desesperada e vai continuar tentando justamente por sua associação com o Dória. Do meu ponto de vista, isso só mostra como o cerne do Estado é socialista. Ter um Estado enorme e controlador como a máfia estatal bananense é hoje, sempre vai resultar em poder para a esquerda, porque a própria máquina é socialista. Mas essa máquina já está sentindo a falência chegar. O Estado vai quebrar de qualquer jeito, quer Bulbasauro fique, quer saia. A longo prazo não faz diferença nenhuma, mas no curto prazo faz. Por isso que eu apoio o Bulbasauro. Se não fosse ele, seria muito mais difícil brigarmos contra esses governadores ditatoriais que querem nos proibir de ficar em casa. Já estaríamos com a censura nota 1000 nas redes sociais nesse momento. Não tenha dúvida, Ancap, ninguém acha que presidente é ilegítimo, mas que podem ter presidentes piores que outros, podem. Obrigado pela audiência. Se você gostou do vídeo, curta e compartilhe em suas redes sociais. Aliás, não deixe de nos seguir também no Twitter e no Gabay. Em ambos, somos o @ancapsu. Estamos sempre divulgando novidades por lá também. Se inscreva e clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!